meu coração, que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Olá, boa noite. Meu nome é Mário Henrique. Boa noite, eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui mais um dia, agradecendo a vocês que estão entrando em nossas lives, né? A gente tem acompanhado aí, visto as visualizações. Estamos felizes por saber que estamos tocando o coração das pessoas, né? Muito obrigado por compartilhar desses momentos com a gente. Muito boa noite a todos. Como ela diz, agradecer a todos realmente por estarem participando e que as nossas palavras tenham chegado no coração de vocês de uma forma bem tranquila, né? Bem mansa, bem sossegada. Eu gostaria, a princípio, de começar a nossa live fazendo uma oração para minha tia, que realmente não está bem, e para todas aquelas pessoas que não estejam bem, né? Hoje, estejam hospitalizadas, mas ela sendo a pessoa que está recebendo essa oração. Senhor Deus, Senhor Pai poderoso, protegei e dê sabedoria e dê tranquilidade, mansidão, paz de espírito para a Dona Odete, que é para que ela e outras pessoas que estejam necessitadas também, todos aqueles que estejam necessitados, Senhor, desta oração, para que o Senhor sabe o melhor para ela, Senhor, para que realmente a sua tranquilidade, a sua paz e tudo aquilo que o Senhor tem de bom, que o Senhor leve, Senhor, a elas, e que o Senhor realmente traga a cura, se necessário, a cura para todas essas pessoas, Senhor. Ou então que o Senhor dê realmente aquela mansidão, aquela paz, aquela tranquilidade que essas pessoas necessitam. A tua hora não é a nossa hora, mas o Senhor sabe de tudo que precisamos. O Senhor sabe dos nossos corações, Senhor. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Bem, pessoal, então é isso aí. Hoje o que eu gostaria de trazer, o assunto que eu gostaria de trazer a vocês, é justamente ontem ela trouxe, né, dentro do conhecimento dela, a nível de vícios, né, do que ocorre na vida das pessoas, os vícios e assim por diante, dizer o seguinte, pessoal, ela deu uma explicação técnica da situação, de tudo aquilo que as pessoas passam, e eu vou hoje, como a gente tinha dito, que todos os domingos nós íamos trazer essa discussão, né? Justamente sobre vícios e coisa parecida, eu vou me permitir hoje trazer mais hoje também, na segunda-feira. Pelo fato seguinte, pessoal, como ela disse ontem, o vício é uma coisa muito, muito louca, porque para quem já teve, já passou, sabe como funciona. Então, diria para vocês, aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, para que prestem atenção no seguinte, como ela disse, existem alguns parentes, alguns familiares, alguns amigos, que começam, como todo mundo começa, por brincadeira. Não começam com o vício. O vício não... Começam por brincadeira, festa em demasia. É como eu digo, no começo, quando eu comecei tocando, por exemplo, tinha festa todo dia. Eu dizia, poxa, a pessoa bebe, mas você bebe todo dia? Eu digo, não tenho culpa que tenha festa todo dia. É mais ou menos assim. Só que a gente leva na brincadeira. A gente não leva a sério. Ninguém leva a sério. O joguinho de baralho em casa, com os amigos. Sabe como é que é? Joguinho de baralho em casa com os amigos. Já passo uma cerveja, posso sei o que lá, daqui a pouco. Vamos pro clube, fulano de tal, tem um clube e tal. Aí chega o outro que, não, mas vamos no bingo, que lá é legalzinho, para estar as maquininhas e tal. E chega... Então, o vício assim, começa na brincadeira. Não começa, sabe? Não. Só que a hora que a pessoa se dá conta do que está acontecendo, já é tarde, já era. Ela não consegue. E aí vem o grande problema, como ela disse. É muito difícil a família aceitar, as pessoas aceitarem. Então começa uma cobrança tão violenta. Não, mas você tem que parar, você não pode, você tem que... E a pessoa, quanto mais parece que fala, parece que mais a pessoa vai pro pau, mais ela quer ir, mais ela foge de casa, sabe, de repente, é o fugir de casa que arrebenta. Porque enquanto está no seio da família, por mais que a família
brigue, por mais que a família exija, por mais que a família cobre, é a família. Não, aí ela vai para o pau por uma outra situação. Fora de casa, as pessoas não cobram, as pessoas ajudam a te afundar mais, você ir mais para o buraco, porque você vai procurar o local aonde te dá a condição de você continuar fazendo. E quem são essas pessoas? São aqueles amigos que tomam todas também, as amigas que tomam todas, o pessoal que dá zoada. E aí é onde vai para o fundo do poço. Para uma cachaça, todo mundo tem dinheiro. Para uma refeição, ninguém. Então aí começa a vir as dificuldades e a pessoa fica com vergonha, preocupada de voltar para casa. Começa a dar aquele problema, começa a dar aquela situação, começa a dar aquele revertério. Eu quero voltar, mas não vou porque eu tenho vergonha, porque eu tenho isso, tenho aquilo, bom, enfim. Quando a pessoa acorda, ela está no fundo do poço. Aí ela fala, estou no fundo do poço. Não está, não. Fundo do poço é mais fundo. Hoje, mais fundo amanhã, mais fundo depois da manhã. Não tem fundo. Esse poço sem fundo não tem fundo. Esse é o problema. Porque quando a pessoa se vê, ela está na rua, jogada, sabe? Não tem mais amigos, não tem mais parentes, não tem mais família, não tem mais nada. Já era tudo. Então, hoje ainda existe o pior, hoje ainda existe o crack, que é pior ainda, que deixa a pessoa vira um zumbi. Um zumbi na rua. Você vê uma coisa mais triste que tem é você encontrar uma jovem, um garoto, uma garota, uma menina, um pai de família, virando um zumbi, andando que nem um zumbi pelas ruas. Sabe, é uma coisa assim absurda, é uma coisa de doidão, de louco. Mas é o que acontece. Então aí eu venho dizer, mas a religião ela tem uma coisa assim importante. Por exemplo, o pastor João, que vai toda quarta-feira no centro de recuperação, né? Lá não tem remédio, é só oração, não existe remédio. E se vocês souberem o quanto de pessoas que são recuperadas ali, é coisa absurda. Muito mais do que aquelas que são tratadas nos centros de recuperação com remédio. Sabe, é coisa de louco. Sabe? Porque, na verdade, eu falo sempre o seguinte, quando você troca uma droga por outra, você vai para um centro de recuperação, onde começam a te enfiar o calmante, a goela abaixo, que eu tenho vários amigos, tive vários amigos, que apesar que muitos já morreram, mas assim, tive muitos amigos que, assim, foram para o centro de recuperação, remédio pra caramba, e toma de remédio, quando saía de lá, não, agora você já está bom, 3, 4 meses. Você voltou de casa, saiu do centro, voltou, vai diminuindo o remédio, nada. Primeiro contato que ele tinha com algum amigo, com alguma pessoa que está, ele ia para o pau, esquece. E ao contrário das pessoas que são tratadas, como eu, por exemplo, eu me recuperei sem remédio. Foi sozinho, eu e Deus. E muita oração. Sabe? E de repente as pessoas falam, não, quem me conhece, se vocês conversarem com cantores que ainda, Newton César, Ângelo Máximo, Cláudio Fontana, podem dizer como que eu vivia. Louco. Acordava louco e dormia louco. Infelizmente. Só que, felizmente, a minha família me deu um amparo grande, sabe? Muito grande. Essa minha madrinha mesmo, tadinha, quanto que ela me recebeu, que ela me colocava dentro de casa e me abraçava e me dava força, sabe? Minhas primas, meu primo. Enfim, minha mãe e meu pai, o que aguentaram foi brincadeira, mas tiveram firme e forte até o final, entendeu? Até a minha recuperação. Tanto que, graças a Deus, meus pais viveram muitos anos eu pedindo perdão a eles dia e noite, pelo que eu tinha causado a eles. Mas consegui. Então, assim, pessoal, sabe? E essa força é que as pessoas precisam, sabe? É que, na verdade, as pessoas precisam e muito, sabe? Aquela pessoa que está na droga, ou se você percebe que o teu filho, o seu parente, o seu esposo, sua esposa, quem quer que seja, sabe? Toda pessoa que tem muito tempo para não fazer nada, ela está bem propícia a isso. Porque dificilmente ela vai procurar uma religião, porque ela vai sempre ter amigas que, não, vamos para o barzinho, ou vamos não sei para onde, ou vamos, sempre tem um local para ir, sempre tem um lugar para ir para uma diversão.
E essa diversão acaba sempre em quê? No goró. Isso é ponto pacífico. E aí vem as situações. Todo dia, um dia à tarde, um dia à noite, dia não sei o quê, dia final de semana e tal. Enfim. E é muito legal, sabe o que acontece? As pessoas se divertem. As pessoas se aproveitam de você numa situação dessa. E ocorrem mil situações. Só que tem uma coisa, quando a família está realmente amparando, sabe, traz para o colo, tá, vem cá meu filho, vem cá minha filha e tal, não é assim, meu esposo, minha esposa, sabe, meu tio, minha tia, é diferente. A pessoa se sente acolhida, ela começa a se sentir envergonhada de fazer certas coisas, ela começa a se sentir, sabe, pelo acolhimento, não pela briga, mas pelo acolhimento, pela situação. E tem algumas pessoas que têm tendências, sabe, de coisas ruins. Outras não, eu graças a Deus não tinha. A minha situação era só beber mesmo, zoar, enfim. Mas tem muitas pessoas que têm outras tendências. Então isso é o ruim, sabe? E é disso que as pessoas têm que correr. Então é importante que se diga, pessoal, o apoio, sabe, da família, o apoio dos familiares, o apoio em todos os sentidos, é o mais importante de tudo, sabe? Esse é muito importante. E a pessoa querer também mudar. A pessoa olhar no espelho e falar, puxa, esse não sou eu, como eu fazia. Eu não sou isso aí. Eu não posso ser isso aí. Sabe, Deus vai me ajudar a mudar, sabe? Eu não sou isso. Então, a pessoa também, quando ela quer, ela muda. Mas se ela não quiser também, pessoal, esquece. É muita oração para ela mudar de pensamento, sabe? Para ela querer fazer a mudança. Aí sim, aí as coisas acontecem, né, Neguinho? Então, o Mário, ele frisou aí, né, a importância da família, né? E ontem eu falei sobre a empatia, de você tentar entender, porque não é fácil, né? Quem tá de fora, que tá sofrendo junto com aquela pessoa, lembra que eu falei assim, a pessoa ela está sofrendo, mas a família também sofre porque ela acredita, ela quer a mudança, ela insiste para aquela pessoa mudar, tá vendo, né? Aquilo que a pessoa que está no vício não consegue ver muitas vezes e a família tá vendo. Só que às vezes alguém da família, quando tá falando para a pessoa viciada, ela fala de forma dura, né? Porque ela tá ali o tempo todo vendo caindo o tempo todo, ela fala: "Você não tem jeito, você não vai para frente, assim não dá". Só que esse tipo de palavra afunda mais a pessoa, né? Então lembra que eu falei assim, tentar procurar conhecer como que funciona esse vício, né? Então, não que você vai precisar ir lá no ambiente, mas se for necessário, ir pelo menos para poder entender. Ou se não, estudar mesmo sobre o que é, o que causa essa dependência. E tentar entender o que foi o gatilho que está levando essa pessoa a continuar praticando isso. Porque a pessoa sofre, porque muitas vezes ela já tentou parar, mas ela vai lá e cai de novo. O Mário acabou de falar, a vergonha, né? De falar, caramba, caí de novo, não consegui. Quantas pessoas drogadas, né, viciadas em drogas, que eu vi lá na casa de recuperação, e elas falavam que era essa a vergonha, porque elas já tinham ficado limpas, estavam até trabalhando, mas de repente, por um gatilho, alguma coisa que despertou ali, ela voltou a cair no erro, né? E voltou a se viciar, e às vezes ainda mais forte. E por que mais forte? Porque daí ela fala assim, não acredito que eu caí, e aí por conta disso ela tem vergonha de retornar e ela vai e se enfia mais. Que é o que o Mário falou, o buraco sem fundo. E vai indo, até que ela já foi tão fundo que ela fala assim, agora se eu voltar, tanto faz. E uma coisa que ele disse, acho que uns dias atrás aqui, que enquanto a pessoa está no vício, seja qual for, ela ali não é mais tão cobrada, né? Porque a pessoa fala, isso aí já não tem mais jeito. E quando ela tenta sair, ela recebe muita cobrança. Então, esse tipo de cobrança acaba fazendo ela retornar, porque ela fala assim, eu não vou conseguir, né? Lá fora ninguém me cobra. Mas e é por conta disso que acaba caindo novamente, né? Mas eu digo para você o seguinte, não só esse tipo de situação, a fraqueza não está, porque às vezes, por exemplo, o cidadão está na bebida, uma ideia, ele está na bebida. Aí ele parou, começou a frequentar uma igreja, simplesmente parou. De repente ele encontra com uma ex-namorada, com um ex-amigo, com um amigo que não via há muito tempo e tal. Não, vamos tomar uma cervejinha e tal. Não, mas eu não estou bebendo mais. Que é isso, rapaz? Uma cervejinha não fazer mal a ninguém? Não, mas eu estou...
Vamos lá, isso é cervejinha, isso é coisa de bobo, de doido. Mas cervejinha não faz mal a ninguém, rapaz. Que isso para... Só que a pessoa que está oferecendo, que está fazendo isso, não está entendendo que é o seguinte, que esse gatilho que ela se referiu é esse copinho de cerveja. Esse é o gatilho. Por quê? Porque ele só precisa de um copo para voltar a beber novamente, e muito. E como ela falou, só que aí se ele bebia 1 litro, ele começa a beber 2. Entendeu? Parece que para recuperar o tempo, eu digo pelo fato que acontecia comigo várias vezes, e o que aconteceu com o cigarro também. Parei de fumar, fiquei um tempão sem fumar, 2, 3 anos sem fumar. De repente eu voltei a fumar porque eu fui acender o cigarro com uma pessoa. Quando eu voltei, parece que eu tinha comido cigarro. Aí não parei mais. Aí parei depois de 3, 4 anos novamente, aí realmente não voltei mais, aí fazem 25 anos já. Mas assim, é complicado, porque como ela disse, são os gatilhos que às vezes ocorrem, mas é o seguinte, se a pessoa não tiver aquele negócio, aquela palavra de dizer não, não, Stephanie, se você quiser continuar sendo meu amigo, não me ofereça mais. E você vai perder amizades pra caramba, você vai perder amigos. Como eu comentei com ela, e digo, e posso, inclusive, provar. Tinha alguns amigos, de nome, inclusive. Não vou citar nome para não ficar desagradável, mas de nome do meio artístico musical, que eu compunha com eles e tal, fazia umas músicas com eles e tal. E, de repente, quando eu parei, me convidaram, depois de um tempo, me convidaram para eu ir no apartamento de um deles e tal, para a gente fazer um negócio lá, para compor algumas coisas e tal. Papai, eu fui e tal. E estava regado a tudo, que vocês possam imaginar, né? E vamos lá, Marinho. Eu digo, não vou, bicho. Parei. Não vou, parei, cara. Não, mas sério, parei. Então, aí ficou naquele parei, acabou, passamos a noite e tal, e eles lá, eu cá. Resumindo, nunca mais me convidaram para nada. Entendeu? Nunca mais me convidaram. Porque eu não era mais companhia para eles. Mas para mim, foi bom, porque eles também não eram mais companhia para mim. Então, vice-versa, deu para entender? Só que é muito difícil uma pessoa que está ou no meio musical, no meio artístico, quem quer que seja, meio de trabalho, qualquer meio de trabalho. Quando ela é cancelada por conta de opções que ela faz de vida, é muito difícil. Principalmente se for no lance do vício. Sabe? Principalmente se for nisso aí. Porque falar aqui, não quer saber, eu vou voltar a beber, que eu vou compor, vou fazer, vou acontecer. E não é assim que funciona. Então, para dizer só para vocês, dessa rodinha que estava nesse dia, só tem eu e mais um vivo. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que estava em 6, 7 lá. Quanto me tirou 7, né? Mas é a idade disso mesmo. 6, 7 se não fosse até 8. Lá. Mas das pessoas que eu lembro agora, nesse momento, só tem eu e mais um vivo. O resto já faleceram. Entendeu? Agora vocês entendam essa situação, que é grave. Muito grave. Não é pouco grave, é muito. Então, pessoal, é assim. Procurem se informar. E outra coisa, podem entrar na nossa DM, por exemplo, né? E deixar o que vocês precisam, o que vocês querem conversar, o que vocês querem falar. Se vocês têm alguma pessoa que precisa de internamento, que precisa de internação, converse conosco. Que a gente, dentro das possibilidades da gente às vezes até consegue uma internação também. Tá? Mas assim, pessoal, procurem. Deus salva. Cristo salva. E é a única salvação. E é o único caminho hoje. Não existe outro caminho. Este é o único caminho. Não é só para drogas, não é só para os vícios, é para tudo. Qualquer problema que você tenha, qualquer situação que você tenha, recorra a Deus, recorra a Cristo. Ele pode te salvar. Podem ter certeza, isso não é demagogia, não é nada. Ao contrário, recorra a Deus. Essa é a grande salvação. Tá? Isso vocês podem ter certeza. Neguinha, faça uma oração, por gentileza. Então, a gente termina aqui a nossa live com essa reflexão, né? Da importância da empatia, da família estar apoiando. E o apoio que eu digo, né? Estar lá, não, tudo bem, não tem importância, né? O apoio é ter palavras sábias. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, né? Para que a gente possa saber como lidar com essa situação. Então, o que eu peço para que vocês, além da sabedoria, peçam mansidão de coração, que é uma das palavras que o Mário repete muito. Todas as vezes que
a gente falava referente ao vício que ele tinha, ele só falava assim, Neguinho, eu queria que fosse mais leve, porque ele sabia que aquela pressão que eu estava causando nele poderia levar ele para mais fundo. Então ele falava assim, eu sei que Deus vai me tratar e eu vou mudar, mas eu queria que fosse mais leve o nosso relacionamento. Então eu procurava tentar fazer com que eu não cobrasse tanto isso, porque era muitos anos num vício e eu não podia fazer ele obrigatoriamente mudar, ele tinha que mudar porque ele queria mudar. E foi quando aconteceu essa mudança, que um dia ele vai contar também, que foi algo que Deus foi trabalhando. Assim como foi a conversão dele, eu nunca falei, você precisa se converter, ele que foi, eu contei, né, daquele dia do batismo dele. Então foi assim, foi entre ele e Deus. Né? Deus tocou no coração e fez. Então é possível isso através da sua oração, através da sua paciência e da sua mansidão, tá bom? Senhor, estamos aqui nos colocando diante de Ti e diante dessas pessoas também que têm um familiar ou até mesmo está passando por uma situação de um vício e já tentou fazer de tudo para conseguir mudar e não conseguiu, Senhor Deus. Aqui estamos oferecendo a solução para os problemas, que é o Senhor, aquele que é capaz de mudar o coração, de transformar vidas. Então, Pai, que nessa noite, ao ouvirem essa live, Senhor Deus, e escutarem um pouquinho do testemunho do Mário, elas possam refletir que há esperança, que há solução para mudança, que os familiares também acreditam que há solução para mudança. Consequências, sim, tem por conta de vícios. Consequências tem, sim, por conta de comportamentos, mas o Senhor é possível para reverter toda e qualquer situação. Então, pedimos para que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas, assim como o Senhor trabalhou nos nossos. Muito obrigado. Eu creio que todos que ouvirem esta oração vão ter a confiança de que há esperança. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Assim seja, assim será. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, vou deixar uma situação bem clara aqui. Veja bem, não foi um vício, foram uns 4. Alcoolismo primeiro, droga segundo, tabagismo terceiro e jogo quarto. 4. E saí ileso. Isso que é o mais importante. Mas sempre com Deus no coração, acreditando que um dia eu ia mudar, eu conseguiria mudar. E mudei. Todo mundo fala, pô, mas com 70 anos? Sim. Qual é o problema? Poderia ser com 80, com 100. Não interessa. Eu consegui. Agora chama a atenção de outras pessoas para que não espere chegar aos 70. Que consiga com 20, com 25, com 30, com 35, 40. Não importa. O importante é conseguir. E podem ter certeza. Eu me orgulho muito, muito de ter conseguido tudo isso. Podem ter certeza disso. Sabe? Isso me fez mais forte ainda, como homem, como ser humano, como pessoa. O que eu fiz, eu não vou conseguir mudar. O meu passado, eu não vou conseguir mudar. Mas, como eu digo, posso mudar o meu presente e o meu futuro. Tá? E podem ter certeza de uma coisa, pessoal. Deus salva a gente de tudo. Tudo. Deus é por nós. Isso é, sabe? Aí eu vou só com uma palavra dizer o seguinte. Se você busca sabedoria, mansidão no coração, Deus te dá o resto. Faça isso, sem sombra de dúvidas. E o rancor, a mágoa, a amargura, deixa para trás. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, só vai te trazer mais tristeza. Quando, na verdade, o perdão, a mansidão e a sabedoria vão trazer tantas alegrias, coisas inimagináveis. Tá certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos, uma noite abençoada, que tenham sonhos maravilhosos e que tenham um dia, um amanhecer melhor ainda, tá? Com muita paz, com muita leveza no coração. Tá certo, tchau, pessoal? gente. Boa noite. Então vamos lá. Quando Deus falou em meu coração, quem me
daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Tchau, gente. Vim aqui para adorar, vim aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus. A mudança foi grande. Tchau, tchau. Tchau.